Bom, agora nós iremos abordar a produção de frango e galinhas poedeiras pelo estilo caipira. Nós vamos informar as operações básicas necessárias e adequadas para que o produtor tenha resultados zootécnicos e isso permita melhorar a produtividade e alcançar os objetivos desejados da propriedade. Para compormos o plantel, nós podemos utilizar aves produzidas na própria propriedade e podemos melhorá-las com cruzamento com aves de raça pura ou optar por uma produção com aves híbridas ou caipiras que serão adquiridas por produtores idôneos. Agora eu vou abordar as condições para a melhoria de qualidade e segurança alimentar. O primeiro passo para a gente montar a nossa propriedade vai ser localizar o galinheiro. Então, o galinheiro deve ser construído em um local alto, seco e arejado. Ele preferencialmente deve ser na direção leste-oeste, para que a cumeeira fique na linha do sol nascente ao poente. Essa direção vai evitar que os raios solares entrem pelas laterais do galinheiro e a produção de ovos e de carne não fique prejudicada pelo excesso de calor no período mais quente do dia. Após a gente ver o local ideal do galinheiro, nós vamos começar a construção. Então, o clima, a raça ou os híbridos escolhidos e os equipamentos vão influenciar diretamente no cálculo da área. Para calcular, a gente vai ter que levar em consideração algumas coisas. Na criação de reprodutores, nós vamos considerar 5 aves por metro quadrado, sendo elas machos ou fêmeas. Na criação de aves de posturas, nós vamos considerar 5 aves por metro quadrado, somente as fêmeas. E na criação de aves de corte, serão 10 aves por metro quadrado, entre machos e fêmeas também. Após a gente considerar a quantidade de aves por metro quadrado, nós vamos determinar a largura, que vai variar de 3 a 10 metros. E vamos calcular o comprimento. Nós vamos multiplicar a largura considerada por a quantidade de aves e depois vamos dividir o número de aves pelo número encontrado. A largura vezes quantidades de aves por metro quadrado vai ser igual ao comprimento. E o comprimento deve ser dividido pelo número de aves totais. A área do galinheiro, nós vamos seguir um padrão em relação à altura, onde a altura do pé direito do galinheiro deve ser de no mínimo 2,60 m. E as muretas laterais não podem ultrapassar a meio metro de altura. As paredes da cabeceira e do fundo do galinheiro podem ser substituídos por mureta e tela. E em relação ao telhado e o tipo de telha, o galinheiro pode ser construído por um telhado com cumeira ou meia água. E o tipo de telha vai depender dos materiais alternativos de cada região e o clima do local. Agora a gente vai falar em relação ao beiral, a calçada e a tela. A finalidade do beiral é a proteção contra chuvas e sol e ela deve ser de 1 metro de comprimento. A calçada deve ser ao redor do galinheiro e não deve ultrapassar 1,20 m de largura. E a tela deve ser de fio número 16 a 24, com malha 3/4 de polegada, indo da mureta lateral até a estrutura do galinheiro estar pronta. Deve ser feita a instalação da rede hidráulica e da rede elétrica. Nós devemos ter uma caixa de água instalada no centro do galinheiro, de onde vão partir dele canos de PVC no formato de U, facilitando a distribuição dos bebedouros pendulares. Essa mesma caixa d'água também vai servirá para outras práticas de manejo. Uma observação é que a água ofertada deve ser proveniente de um reservatório central, o que vai facilitar o manejo de vacinas e o fornecimento de outros medicamentos quando for necessário. E para a limpeza do galinheiro e equipamentos, deve existir outro ponto de água fora deve ser instalada no centro do galinheiro, facilitando a colocação das lâmpadas e das tomadas. Ela deve estar na localização leste-oeste e ela deve abrir para o lado de fora do galinheiro. A largura dela deve permitir a passagem de um carrinho de mão. E o piso ele deve possuir declividade de 1% a 1,5% e ser de cimento liso. Fora o galinheiro, essa propriedade deve ter os piquetes.
O que são os piquetes? São áreas cercadas que podem ou não ter vegetação para exercícios e alimentação. Essa alimentação da vegetação não descarta a alimentação suplementar. Então, como que vai ser feita a montagem desse piquete? Primeiro de tudo, tem que ser calculada a área. Independente do tipo de criação, iremos multiplicar o número de aves por 3 metros quadrados para encontrar a área total. Depois que encontrarmos a área total, nós devemos cercar o piquete. Para cercar, pode ser utilizado tela de fio número 18 de 2 polegadas e de 1,20 m de altura ou cerca elétrica. A cerca elétrica deve ser utilizada para aparelhos comerciais específicos para essa atividade. E também no piquete deve ter uma parte de sombra. Essa sombra pode ser obtida através de árvores que já existem neste local ou utilizando sombrites. E essa sombra tem a função de fornecer conforto térmico às aves. Em relação aos equipamentos, vai depender de cada produtor, mas basicamente em relação a comedouros, eles devem ser eficientes para fornecer o alimento sem desperdício, sendo os mais utilizados os tubulares. Os bebedouros, eles devem facilitar o acesso das aves à água sem derramar na cama. O círculo tem uma função importante de manter as aves próximas à fonte de calor e também evitar mortalidade por amontoamento. O círculo deve ser utilizado folhas de cinzo com meio metro de altura, unidas por grampos de ferro ou de alumínio. A campânula é o equipamento mais importante para as aves, principalmente na fase inicial, porque é onde elas mais precisam de calor. E existem vários modelos, tanto a gás quanto elétrico, lenha e de luz infravermelho. A balança vai ter a função de acompanhar o desenvolvimento das aves e a pesagem dos pintos no primeiro dia de vida e também a pesagem dos ingredientes no preparo da ração. O lança-chamas é indispensável para a desinfecção do galinheiro após a saída de algum lote. As caixas de PVC é utilizado para o transporte e comercialização das aves. O carrinho de mão tem como função transportar a ração, retirar as aves mortas e a cama de frango do galinheiro. E o pulverizador, que vai manter o estado sanitário do galinheiro livre de micro-organismos que transmitem doenças às aves. E por fim, da parte de estrutura, nós vamos construir os ninhos e as rampas de acesso. Os ninhos vão garantir a segurança e a qualidade dos ovos. As estruturas devem ser retangulares, oferecendo conforto às aves, deve ser de fácil acesso, ter pouca luminosidade, deve ser prático para as coletas e segura para o ovo por meio de forração. O material deve ser limpo, seco, macio, absorvente. Os ninhos eles devem ser construídos com dimensões que permitam somente uma ave em cada compartimento. Então, de altura deve ter 35 centímetros, de largura 30 centímetros, de profundidade 40 centímetros e de altura da base do ninho em relação ao piso 60 de acesso, que vai ter como função a entrada e a saída das aves dos ninhos, evitando os danos ao sistema reprodutivo. Para falar sobre as instalações dos galinheiros, a cama é uma instalação bastante importante, é onde os pintinhos vão ficar sobre. E o material que é feito a cama tem que apresentar características de absorção, amortecimento e isolante térmico. A absorção é muito importante para manter o local seco e com uma higiene melhor. O amortecimento é importante para os pintinhos não desenvolverem nenhuma lesão. Por conta dessas características muito importantes, é importante que a espessura média dessa cama seja de aproximadamente 8 centímetros. E os materiais que essa cama pode ser feita podem ser diversos, como casca de arroz, maravilha grossa, sabugo de milho desintegrado, casca de café e entre outros. E é muito importante que
essa espessura média seja respeitada, porque se ela não for respeitada, os pintinhos vão acabar desenvolvendo calosidade nas patas e em seus peitos. E essas calosidades, elas geram prejuízos econômicos, por quê? Porque os pintinhos, eles acabam se locomovendo menos por conta que essas calosidades acabam dificultando a locomoção deles, e com isso eles consomem menos alimentos e não têm um desenvolvimento adequado. Outra instalação muito importante é o círculo de proteção, e ele tem como principal função manter os pintinhos perto da fonte de calor, que eu vou mostrar a imagem logo mais. Além disso, evitar que eles se amontoem nos cantos, né, desse círculo de proteção. E, além disso, esse círculo faz com que eles permaneçam próximos dos comedouros e bebedouros. Então, se fosse um local muito extenso para esses pintinhos ficarem, muitos deles nem iriam comer e nem iriam beber. E aí, isso também prejudicaria a produção. E esse círculo de proteção, o certo, né, o correto é eles serem feitos com folhas de zinco unidas por grampos de ferro ou alumínio. E eles são montados em uma das extremidades do galinheiro, porque depois de 100 dias esse círculo de proteção ele é aberto e os pintinhos são soltos. Então aqui nessa imagem eu coloquei para demonstrar a cama, né, onde esses pintinhos ficam em cima, e aqui no caso é a representação do círculo de proteção, que é feito aqui por essa folha de zinco. E no caso aqui já tem algumas coisas do próximo slide também, que se vocês perceberem tem tipo um papelão aqui, né? Então tem essa forração com papel que eu já vou falar da importância. Aqui nós temos a localização dos comedouros e dos bebedouros. Então os bebedouros sempre tem que estar localizado entre os comedouros. Então, como eu mostrei na imagem anterior, essa forração da cama do círculo de proteção com papel, né, tem que ser feito com papel grosso e sem tintura, para não acabar intoxicando o animal de nenhuma forma e para o animal também não conseguir bicar. Se for um papel muito fino, ele conseguiria. E qual que é a importância dessa forração? É evitar com que os pintinhos acabam ingerindo o material da cama nas primeiras horas de vida. Então, essa forração, ela é retirada no segundo dia da ave, ela só é posta no primeiro para que evite com que os pintinhos consumam o material da cama. E nós também temos a campanula, né, que é a fonte de aquecimento, que é muito importante para as aves, porque elas necessitam de aquecimento na fase inicial. E aí esse aquecimento, nessa campanula, ela vai sendo, a temperatura da campanula ela vai sendo alterada conforme as semanas de vida desses pintinhos, e a gente já vai dar mais detalhes sobre isso. Então, algo muito importante dentro do galinheiro, como eu já havia comentado, e ela deve ser instalada no centro do círculo de proteção, numa certa altura do chão. Como eu falei, os comedouros, eles são disponibilizados entre os bebedouros, né? E aí aqui tem uma especificação que os comedouros infantis devem ser distribuídos a 20 centímetros de distância da chapa de zinco, isto é, do círculo de proteção, e cada comedouro tem uma quantidade de pintinhos que ele consegue atender. Então, não existe um número correto de pintinhos por comedouro. Então, isso vai depender do fabricante. Então, os produtores têm que se atentar a isso. Então, aqui a gente tem a campanula, né, que é a fonte de aquecimento que eu falei que é muito importante para a fase inicial dos pintinhos. Aqui a gente pode ver alguns bebedouros e aqui os pintinhos, né? Aqui o círculo de proteção e aqui a cama. E aqui tem um esquema do aquecimento pela campanula. Então, esse círculo maior, ele é o círculo de proteção, e o menorzinho aqui dentro é a campanula. Então, quando a temperatura da campanula está muito quente, os pintinhos eles vão estar localizados mais na periferia, né, muito próximos à folha de zinco. Quando está muito frio, os pintinhos eles se localizam embaixo da campanula para tentar ficar o mais quentinho possível. Quando tem corrente de ar, os pintinhos eles vão se localizar no local que menos bate ar.
E quando a temperatura está ideal, os pintinhos vão estar espalhados por todo esse círculo de proteção. Então, ainda falando sobre as instalações, a gente tem os bebedouros, que eu já comentei que eles devem ficar posicionados entre os comedouros. E os bebedouros, eles são muito importantes, né? Porque o fornecimento de água é muito importante para qualquer espécie, não seria diferente para as aves. E essa água, claro que deve ter qualidade, sempre estar disponível e ser trocada frequentemente, né? Tem que ser trocada 2 vezes ao dia. E, novamente, assim como acontece com os comedouros, o número de pintinhos por bebedouro é conforme a indicação do fabricante. E a gente tem as cortinas. E as cortinas, elas que vão evitar com que entre as correntes de ar e com que os pintinhos fiquem amontoados num canto do galinheiro, né? E se os pintinhos eles ficam amontoados, eles acabam não ingerindo o alimento como deveriam ingerir, e isso vai implicar no desenvolvimento deles. Então, depois de todo esse processo de instalação, a gente já pode partir para o sistema de produção. Então, a primeira coisa que a gente precisa para ter uma criação de galinhas poedeiras é ter os pintinhos. Então, você pode adquiri-los ou, como a Madu comentou, a gente pode criá-los na própria granja. Então, se a gente for adquirir, tem que ser de empresas confiáveis, né? Empresas idôneas. Esses pintinhos, eles não podem possuir nem doenças e nem defeitos e, obrigatoriamente, eles devem ser vacinados contra a doença de Marek. Então, sobre o alojamento dos pintinhos, né, a preparação para recebê-los, a gente tem que acender a campanula, ela deve ser acesa 2 horas antes da chegada dos pintinhos, e a temperatura dentro do círculo de proteção deve ser entre 32 a 34 graus. Antes mesmo dos pintinhos chegarem, tem que ocorrer o abastecimento dos comedouros e o abastecimento dos bebedouros. Os comedouros, eles devem ser abastecidos 1 hora antes do alojamento dos pintinhos, e essa ração, né, que é colocada nos comedouros, elas podem ser jogadas naquele piso forrado do círculo de proteção para que estimule o consumo da ração por esses pintinhos. Então, novamente, os bebedouros são abastecidos e, como eu já tinha comentado, a água deve ser sempre limpa, ela tem que ser clorada e livre de contaminação. E os pintinhos, né, se caso o produtor opte por receber os pintinhos, eles são recebidos em caixas de transportes e por um entrave sanitário, essas caixas devem ser queimadas. E é claro que elas têm que ser queimadas em algum local seguro para não causar nenhum acidente. Então, os pintinhos finalmente chegaram e antes da gente finalmente colocar eles no círculo de proteção, a gente tem que verificar o estado geral dos pintinhos. Mesmo que eles tenham sido vindo de empresas confiáveis, sempre tem que ocorrer essa verificação. Então, uma coisa muito importante é a cicatrização do umbigo. A presença de um anel escuro em volta do umbigo é sinal de inflamação. Eu já vou mostrar para vocês as etapas, né, dessa verificação por imagens. A vivacidade, então, olhos sem brilhos é sinal de má qualidade. A hidratação é medida pelas canelas, então, canelas opacas significam desidratação desse pintinho. A plumagem é muito importante ser avaliada e se tiver cascas aderidas a ela é porque é indicativo de fraqueza. A conformação, então, pintinhos com defeitos, como canelas tortas, bicos tortos, eles devem ser eliminados, porque isso vai afetar na produção deles. Né? No caso de canelas tortas, os pintinhos não vão conseguir andar direito para consumir a ração, o bico torto também vai influenciar nesse consumo na ração, e tudo isso lá na frente vai implicar na questão do desenvolvimento desse animal e ele não vai conseguir fazer a produção de ovos de uma forma adequada. Então, como eu comentei, caso haja pintinhos doentes, aleijados e muito fracos, tem que eliminá-los. E aí os pintinhos eles devem ser enterrados distantes, né, dessa produção, ou eles podem ser utilizados para compostagem, que é uma técnica de enriquecimento do solo, seguindo as recomendações certinhas.
Então, como eu falei, aqui é a avaliação do umbigo. Então, lembrando que se tiver a presença de um anel escuro em volta do umbigo, é sinal de inflamação com infecção. Então, aqui novamente, avaliação do umbigo, avaliação aqui da vivacidade dos olhos. Então, aqui o olho tá bem brilhante, então esse pintinho é de boa qualidade. As canelas, né, que indicam o estado de hidratação dos pintinhos e a conformação geral dele, se ele não tem nenhum defeito físico que vai implicar na produção. Após a verificação dos pintinhos, é feita a contagem e pesagem deles. A contagem tem que ser realizada em todos os pintinhos que estão naquela caixa, então tem que contar um por um. Já a pesagem seria inviável ser feita, né, pesando um por um. Então, por isso, para otimizar esse processo de pesagem dos pintinhos, é feito o cálculo de peso médio. Como funciona esse cálculo? Você vai pesar a caixa dos pintinhos e vai dividir esse valor pelo número de pintinhos da caixa. Então, vamos supor que na granja do professor, ele recebeu uma caixa de 4 quilos e dentro dessa caixa vieram 100 pintinhos. Então, ele vai pegar esses 4 quilos, que são 4.000 gramas, e dividir por 100, resultando então em 40 gramas de peso médio. Finalmente, após todos esses processos, a gente pode soltar os pintinhos do círculo de proteção, lembrando da importância dele no aquecimento e na restrição de espaço para facilitar a alimentação, entre outras coisas. Alguns pintinhos podem ter seu bico molhado no bebedouro para fazer com que eles aprendam mais rápido a utilizar o bebedouro e também para que estimule o consumo de água desses animais. Ademais, é muito importante o controle zootécnico do lote de pintos. Então, tem que ter uma ficha contendo todas essas informações. Então, data de alojamento, procedência dos pintos, vacinas recebidas, entre outras coisas, devem estar nessa ficha zootécnica para ter um controle desse lote de pintos. Então, aqui, novamente, eu estou mostrando sobre o círculo de proteção. Então, nós podemos observar que esse círculo de proteção, ele é bem grande, por isso que o círculo de proteção, ele não tem um tamanho adequado, ele tem que se adequar para a quantidade de pintinhos que está aqui dentro dele. Só que, quanto maior esse círculo de proteção é, maior essa campanula é, mais bebedouros e mais comedouros terão. Então, tem que ser um crescimento praticamente, né, proporcional, digamos assim. Então, quanto maior é esse círculo de proteção, maior tem que ser a campanula, que é a fonte de aquecimento. Então, aqui, novamente, é um exemplo sobre um esquema sobre a campanula, né? Então, quando a temperatura está correta, todos os pintinhos ficam assim, sendo que na primeira semana a temperatura da campanula tem que ir de 32 a 34 graus. Na segunda semana, essa temperatura diminui um pouquinho, vai de 28 a 30 graus, sendo que na terceira semana a campanula é desligada, né? E aí fica na temperatura ambiente. Mas é claro que é muito importante a monitorização do comportamento dos pintinhos. Então, vamos supor, eu tô na primeira semana e minha campanula tá lá em 34 graus, mas todos os pintinhos estão afastados, quer dizer que tá muito quente. Ah, mas eu estou seguindo a recomendação, mas mesmo assim está muito quente. Então, você tem que também observar como os pintinhos respondem a essa temperatura. Então, tá muito quente, vou abaixar um pouco, vou continuar observando o comportamento deles. Então, existe a recomendação, mas você também tem que saber interpretar os sinais que os pintinhos demonstram para adequar da melhor forma essa temperatura. Então, finalmente nós chegamos na fase de produção, né? A primeira fase, claro que se chama fase inicial, porque é a primeira, né? E, enfim, então as ações nessa fase vão fazer com que a produtividade se torne eficiente. Então, esta etapa da criação é fundamental para o sucesso do negócio, tanto das galinhas poedeiras, também das galinhas de corte, que não é o tema, mas essa fase também é crucial para a produção de galinhas de corte.
Então, como eu falei, é muito importante verificar o comportamento das aves. Então, todo aquele comportamento que eu mostrei no slide anterior, sobre a disposição de como as aves estão, é muito importante verificar esse comportamento para determinar as ações referentes ao controle da temperatura. Então, foi o que eu disse. Os pintinhos, eles estão muito acumulados, então eles estão com frio. Se eles estão muito dispersos, assim, é porque eles estão com calor. Então, é muito importante. Então, a monitorização do movimento das aves, que a gente acabou de falar. Ademais, é muito importante ressaltar que quando as aves, né, quando os pintinhos, eles estão com um calor extremo, eles acabam até abrindo o bico. Então, por isso, tem que verificar sempre o comportamento, monitorar sempre essas movimentações que as aves fazem. Então, com qualquer problema aqui, né, nessa temperatura, as cortinas do galpão podem ser manejadas para o controle da temperatura. E é muito importante a limpeza dos bebedouros. Então, como eu falei, os bebedouros, eles devem ser lavados 2 vezes ao dia, né? Então, você vai lavar esses bebedouros 2 vezes ao dia, trocar essa água 2 vezes ao dia para evitar o desenvolvimento de micro-organismos e manter a temperatura da água numa temperatura ambiente. Eu vou continuar falando da fase inicial do sistema de produção, sabendo que tem algumas coisas a se seguirem, algumas etapas que seriam mais ideais nesse tipo de sistema. E uma delas é sobre a limpeza dos comedouros. Então, o que seria importante? É importante que sejam tirados os resíduos de camas e de fezes da bandeja, porque assim a gente vai evitar contaminações. E se for preciso, então se estiver muito sujo ou exposto ao tempo, é até bom que a gente lave todo o comedouro. Uma outra coisa é que as aves vão crescendo, e conforme elas vão crescendo, elas vão precisando de maior espaço para se mexer, para se movimentar. Então é preciso que a gente vá aumentando o diâmetro do círculo de proteção também, para que elas vivam com maior conforto. E além disso, uma coisa que a gente vai acrescentar nessa fase são os comedouros e os bebedouros pendulares, porque eles evitam o desperdício e eles também são muito mais práticos na hora da gente fazer a troca. Por último, aos 12 dias de idade, a gente vai retirar esse círculo de proteção. E quando a gente retira, a gente vai disponibilizar 3/4 do espaço do galinheiro para essas aves. Os cantos desse galinheiro que a gente vai usar precisam ser arredondados, porque com isso a gente vai evitar que as aves fiquem se amontoando e até que elas se machuquem nesse amontoamento. E a gente vai fazer esse arredondamento com papelão ou com folha de zinco. Uma outra coisa é que a câmpula deve ser tirada junto ao círculo de proteção. Porém, também tem a recomendação dela ser tirada de acordo com as condições climáticas. Então, se estiver muito frio e você vai retirar o círculo de proteção no período de frio, não é tão recomendado que você tire junto a campânula, porque ela serve de proteção, né, de calor. A primeira imagem que vocês estão vendo aqui, eu coloquei um exemplo de um esquema de círculo de proteção, para facilitar a visualização na hora da explicação mesmo. Então, existem sim outros modelos, outras possibilidades de organização, mas essa é a que geralmente mais aparece, a que geralmente é mais usada. Então, aqui no centro a gente vai ter a campânula, como vocês estão vendo, e aqui nas margens a gente tem os bebedouros e os comedouros intercalados entre si. E nessa outra imagem eu adicionei um exemplo também de campânula elétrica. Com 12 dias de idade, outra coisa que se deve fazer é substituir os equipamentos infantis pelos equipamentos definitivos. 2 itens que são importantes são o abastecimento e a quantidade de ração no comedouro, porque isso vai afetar diretamente o crescimento e acabamento das aves, que é o próximo item que a gente vai comentar. Quanto ao abastecimento, o certo é que se forneça diariamente uma ração balanceada, que tenha tido sua quantia calculada de acordo com a idade e o número de aves no local. E como dá para se imaginar, precisa evitar rações que tenham procedência duvidosa, cheiro ruim ou que tenham mofo, porque elas podem trazer doenças aos animais. E quanto à quantidade,
O que se procura fazer é ocupar 1/3 da capacidade da bandeja com ração, evitando com isso que haja desperdícios. Agora eu vou falar um pouco sobre a fase de crescimento e de acabamento dessas aves. E um dos fatores mais importantes nessa fase, quando se fala de manejo, é a altura dos comedouros e dos bebedouros. Então, primeiro, os comedouros devem ter a parte inferior na altura da barriga das fêmeas. Isso porque as fêmeas são menores que os machos. E se a altura dos machos fosse usada como base, as fêmeas não iriam conseguir alcançar o comedouro, ou então elas não iriam se alimentar da melhor forma possível. A regulação da altura é feita de modo a evitar os desperdícios e a gente vai ter que ajustar essa altura sempre semanalmente. Já os bebedouros, eles devem ter a altura ajustada todas as semanas também, só que a parte inferior deve estar na altura do dorso das fêmeas e não na barriga. A fêmea é o padrão, então, pelo mesmo motivo dos comedouros, só que o ajuste não vai evitar só o desperdício da água, como também vai evitar o umedecimento da cama, que está por baixo, e a produção de gases e de micro-organismos. Se a cama, então, sofrer emplastamento abaixo do bebedouro, essa cama precisa ser trocada. Nessa primeira imagem, a gente vê ilustrada como deve estar a altura dos comedouros, então sempre na barriga das fêmeas. E do outro lado, a ilustração de como deve ser a altura do bebedouro, no dorso das fêmeas. Com 25 dias de idade, as aves devem começar a receber alimentação alternativa, diminuindo gradativamente o fornecimento de ração. Nessa idade, começamos o período de exercício por meio do pastejo. As aves são pesadas a cada 15 dias para acompanhamento do ganho de peso, e as que não acompanharem o desenvolvimento do plantel quanto ao peso e ao tamanho devem ser eliminadas. Aqui do lado, uma imagem das aves já soltas no piquete em um regime semi-intensivo de criação. Depois da fase de crescimento e acabamento, a gente vai começar a entrar agora na fase de postura. Essa é uma fase iniciada aos 140 dias de idade e é o período em que as aves fazem a postura dos ovos. Nela, a vacinação já entra e ela segue o calendário profilático adequado. O primeiro ponto que eu vou mencionar aqui é a instalação dos ninhos, que deve ser feito antes de transferir as aves para o galpão de produção dos ovos. Os ninhos devem ser colocados nas laterais ou no fundo do galinheiro, na proporção de um ninho para cada 5 galinhas. O que não se pode fazer é ultrapassar 2 fileiras de ninhos sobrepostas, ou seja, uma sobre a outra. Então, o que a gente vê aqui do lado, por exemplo, seria o ideal, com 2 fileiras sobrepostas. Para evitar que a ave passe a noite no ninho, o que poderia fazer ela ficar choca, os ninhos são fechados durante a noite, colocando dobradiças nas rampas. O material deve ser o mesmo material do piso e trocado a cada 15 dias. A postura dos ovos no chão causa depreciação dos ovos, porque eles ficam sujos, são bicados e são pisoteados. Para evitar que os ovos sejam botados fora do ninho e aconteça todas essas coisas, a cama não pode ter buracos ou cantos que sejam confortáveis, porque a galinha poderia se acomodar ali para fazer a postura. Quanto à ração, é indicado fornecer 115 gramas diários por ave mais ou menos, sendo que essa quantia vai ser distribuída entre manhã, quando a gente faz a abertura, e à tarde, quando se faz o fechamento dos ninhos. É necessário evitar o ganho de peso pela ave, e por isso é preciso fornecer ração equilibrada e supervisionada, que deve ser uma ração específica de postura, com níveis nutricionais adequados para a postura dos ovos. Bom, agora um aspecto muito importante na criação das aves de postura, principalmente quando se trata de criação intensiva: a luz. A luminosidade é essencial para que a produção dos ovos seja um sucesso, além de ajudar a sincronizar a postura de ovos entre todas as galinhas. A luminosidade altera vários aspectos reprodutivos das aves, como a ovulação e a entrada no período reprodutivo, e deve ser usada a favor da propriedade. Então vamos lá. Durante sua fase de postura, a ave precisa de 17 horas de luminosidade. Na criação, 12 dessas horas serão fornecidas naturalmente ao longo do dia e 5 horas serão fornecidas artificialmente com o chamado programa de luz, ou até seguindo orientação profissional. Existem vários diferentes programas de luz, alguns mais voltados para grandes propriedades, outros mais voltados para uma criação caseira.
Aqui nesse quadro eu exemplifiquei um tipo de programa de luz só para dar uma ideia de como funcionaria. Então, por exemplo, com 20 semanas de idade, a ave receberia apenas 12 horas de luz natural do dia e nada mais. Já com 22 semanas, ela recebe 12 horas de luz natural, 30 minutos de luz artificial antes do amanhecer e 30 minutos de luz artificial depois do entardecer, totalizando 13 horas de luz diárias fornecidas. Isso, como vocês podem acompanhar aqui, vai mudando conforme a idade do animal. Nessas duas imagens está exemplificado o sistema do programa de luz, ambos para criação intensiva. Na primeira, está como funcionaria as horas de luz artificial para as aves, e na segunda, como seria o recebimento de luz natural, imaginando nesse caso que recebessem 5 horas de luz artificial e 12 de luz natural. Por fim, é necessário coletar, lavar e armazenar os ovos, para que eles possam finalmente ser vendidos. Primeiro, vamos falar da coleta. É um procedimento tranquilo que não pode estressar as aves e feito em horários pré-determinados. Cerca de 75% da postura acontece de manhã, e por isso que esse é o melhor período para se fazer a coleta. A partir de então, é recomendado fazer revisões nos ninhos ao longo do dia, por volta de 3 a 5 vezes, porque quanto mais coletas forem feitas, menor vai ser a chance dos ovos ficarem muito sujos ou trincados. A coleta é feita na bandeja específica para ovos, que pode ser de plástico ou papelão, porque outros recipientes, então sacolas, vasilhas, aumentam as chances dos ovos acabarem trincando. O ovo é colocado na bandeja com a ponta voltada para baixo. Depois de coletados, os ovos precisam ser lavados para tirar sujeiras e possíveis micro-organismos da casca. Para isso, se usa uma solução de 2 litros de água para 20 ml de água sanitária, mas é importante frisar que lavar os ovos vai diminuir a validade deles, porque diminui a película de proteção natural. Então chegamos no armazenamento dos ovos. É uma etapa muito importante, porque se o armazenamento não for correto, muitos ovos podem ser danificados, gerando perdas econômicas. O local onde o ovo vai ser armazenado deve ter a data de coleta. E para preservar os ovos, é indicado que sejam armazenados por no máximo 7 dias e mantidos em uma umidade de 75% a 80%, em temperatura de 10 a 12 graus. A última fase de postura vai ser a comercialização dos ovos. Eles vão ser vendidos em ordem de postura, ou seja, os ovos com as datas de coleta mais antigas devem ser vendidos primeiro, e até por isso é importante que as datas estejam anotadas na embalagem. As embalagens podem ter 6, 12, 18, 24 ou 30 ovos, ou serem vendidos em maior demanda, em caixas de 30 dúzias de acordo com peso e qualidade externa, como por exemplo quando a gente vai vender para um mercado. Nessa primeira imagem aqui, uma pessoa está fazendo a coleta de ovos, e na segunda imagem, como se deve lavar o ovo, que é uma lavagem que é feita ovo a ovo, lembrando que a casca perde parte de sua película de proteção quando se fizer esse tipo de lavagem. Vamos entrar agora na parte de controle sanitário do plantel. Bom, eu não vou falar muito de vacinação, porque esse conteúdo vai ser explicado mais tarde, mas eu coloquei alguns fatos mais superficiais que são importantes. Então, as vacinas que são consideradas obrigatórias são as vacinas contra as doenças de Marek e Newcastle, o que foi estipulado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. As vias de aplicação mais famosas das vacinas são a via ocular, a via de água de beber, a via membrana de asa e a via intramuscular. Aqui estão listados alguns fatores que influenciam a produção de ovos. Então, o padrão genético das aves é um fator que influencia. Por quê? Assim como existem bois que produzem mais carne do que outros, existem aves que produzem mais ovos do que outras. Então, por isso, o padrão genético também deve ser selecionado nessa espécie. A idade das aves. Existem algumas galinhas que entram em maturidade sexual mais precocemente do que outras. E vocês devem pensar, nossa, isso é muito bom, porque ela é uma galinha precoce, então ela vai botar mais ovos e ela vai dar uma produção maior para essa granja. Só que, na verdade, não.
Porque se a galinha não atinge o seu desenvolvimento completo, os ovos dela acabam sendo menores do que a média dos ovos das galinhas que atingiram seu desenvolvimento completo. Resistência a doenças. Então, existem raças que são mais resistentes a algumas doenças do que outras. Só que não é porque a raça é resistente que você deve deixar de aplicar os planos de vacinação. Então, tem que aplicar os planos de vacinação, que a gente vai comentar sobre, e também fazer a sanitização, que é muito importante. Outro fator que influencia na produção é o controle da iluminação. A luz, ela tem importância fundamental durante o crescimento e os períodos de postura. Então, o que acontece? Uma iluminação controlada de baixa intensidade, ela é utilizada para desenvolver a maturidade sexual das aves. E a luz, ela tem influência direta na produção de ovos, e por isso a iluminação artificial, ela é sempre ajustada para regular a produção. E temos as condições ambientais que também influenciam na produção de ovos, que é os galpões, eles sempre têm que estar nessa temperatura de 14 até 26 graus e a umidade relativa entre 40% e 60%, para que não afete essa produção de ovos. Outro fator que influencia na produção de ovos é a troca de penas. Então, é uma ocorrência natural de todas as aves e em fase de troca, as aves produzem menos ovos. Por quê? Porque elas estão trocando as penas. Então, toda a energia dela basicamente vai estar sendo direcionada para fazer essa troca de penas. Então, para trocar uma pena, tem que nascer um canhão, e aí esse canhão ele é irrigado por sangue, aí tem o desenvolvimento da pena. Então, isso demanda muita energia para a galinha fazer. Então, ela acaba tendo uma diminuição na produção de ovos por conta que grande parte da sua energia está indo para trocar essa pena. Outro fator que influencia na produção de ovos são os galpões. Então, os galpões, eles têm que ter dimensões compatíveis com a produção, tem que ter a construção com materiais adequados, a construção tem que estar toda adequada também, e tem que ter sempre a facilidade de limpeza e desinfecção, porque é algo muito importante para não gerar nenhum problema, tanto para a saúde pública quanto para a saúde dos animais. Ademais, tem que ter ventilação nesse galpão, tem que ter instalação elétrica, tem que ter a parte do esgoto também, que é algo muito importante. Ademais, esses galpões, eles podem ter a utilização de gaiolas, que a gente vai comentar mais para frente, mas aqui no caso, né, da criação ao estilo caipira, é usada a criação no chão ou sobre piso, que é o mesmo significado. A alimentação é um fator que a gente vai comentar logo mais, só que só para dar uma ideia é que a qualidade do ovo ela é afetada diretamente pela qualidade dessa alimentação. Então, se você quer ter um ovo com tamanho máximo, é necessário que esse animal tenha uma boa alimentação com quantidade adequada de proteínas e ácidos graxos essenciais. Ademais, outros fatores que influenciam a produção dos ovos é a respeito da coleta dos ovos. Assim que o ovo sofre a postura, ele já começa a ter alterações físicas, químicas e tudo isso começa a modificar o frescor do ovo. Então, o ovo ele tem que ser coletado o mais rápido possível e ser colocado em uma câmara de refrigeração que fica entre 5 e 7 graus para não acontecer essas alterações físicas e químicas. Por isso que aqui eu coloquei coleta seja automatizada com a utilização de esteiras. Por quê? Uma coleta automatizada ela acontece de uma forma muito mais rápida e com isso acaba alterando menos o frescor do ovo. Mas a gente sabe que essa coleta automatizada não é uma realidade dessas criações ao estilo caipira. É uma realidade que a gente observa mais nas indústrias. Inclusive, a gente tem um vídeo que vai mostrar toda essa coleta automatizada que ocorre nas indústrias. E além desses já citados, outro fator que tem grande influência sobre a produção são os ectoparasitas. Esses que são parasitas artrópodes e vivem sobre a pele e penas ou até no interior da pele dos animais.
podendo estar ainda presentes no ambiente. E justamente por isso, quando se faz tratamento e controle nas aves, é extremamente importante manter a atenção ao ambiente. Quando há uma suspeita de infestação por ectoparasitas, tanto o ambiente como os animais deverão ser tratados. Entre os parasitas que podem acometer as aves estão os ácaros, piolhos, pulgas, carrapatos, e eles podem causar diversos sinais clínicos, como irritação, perda de peso, diminuição da postura, anemia e, em alguns casos, até mesmo a morte, em decorrência da debilidade que podem causar nas aves, o que levaria também a prejuízos econômicos. Então, com o objetivo de evitar esses problemas, é importante implantar bons métodos de limpeza do aviário, com pulverizações no ambiente, limpeza ao redor do galpão, manter o controle de animais silvestres e domésticos, efetuar a desinfecção do aviário em período de vazio sanitário e também o uso de produtos específicos que eliminem os parasitas. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a criação industrial e eu vou comentar bem brevemente sobre o sistema de produção industrial, porque ele ocorre basicamente da mesma forma que ocorre a criação ao estilo caipira. A diferença mais notável é a respeito da automação que a indústria traz para a criação. Então, todo o processo, né, de coleta de ovos, de abastecimento de bebedouros, de comedouros, é tudo feito de uma forma automática. Então, o sistema de produção aqui da criação industrial, ela acontece basicamente da mesma forma da criação ao estilo caipira. Eu só vou citar aqui para ter um complemento a mais na apresentação, mas ela tem basicamente as mesmas fases, ocorre da mesma forma, só que, como eu falei, a característica mais marcante, a diferença mais marcante entre esses dois estilos de produção é a parte da automação. Então, a gente tem um vídeo que a gente vai mostrar isso certinho e vocês vão ver o quão diferente esse fator é entre as duas. Enfim, então vamos lá. A fase de cria, ela é o período compreendido entre a primeira até a 10ª semana de idade das aves. Nessa fase, as aves da indústria, elas podem ser criadas na gaiola ou no piso. E no piso, a gente já viu todas as recomendações lá no bloco onde a gente falou sobre a criação ao estilo caipira. Então, tudo sobre o círculo de proteção já foi falado, da cama já foi falado, então eu não vou me adentrar muito a isso para não ficar muito repetitivo e cansativo. Então, antes mesmo das galinhas chegarem, né, dos pintinhos chegarem, tem que ser feito a limpeza, a desinfecção e os reparos necessários. Então, finalmente, os pintinhos, né, eles chegam. Então, faz a soltura das pintainhas dentro do círculo de proteção ou na gaiola. Se for no piso, como eu disse, uma boa fonte de aquecimento que é fornecido pela campanula. E novamente, como eu já tinha citado, a abertura do círculo de proteção ocorre totalmente após o dia 100, né? E ela começa a ser realizada aos poucos a partir do 3º dia. Então, agora que a gente já tem as nossas pintainhas aí no círculo de proteção, a gente vai começar a trabalhar com elas. Então, de 1 a 7 dias de idade, os colaboradores, né, que são as pessoas que ficam de olho nelas, devem sempre colocar água nos bebedouros, se for um sistema, né, uma criação a piso. Tem que realizar a separação das aves menos desenvolvidas. Isso é um fator muito importante que eu vou comentar mais à frente, porque deve ser feita a separação dessas aves. Então, por isso eu peço para que vocês frisem isso, porque eu vou comentar mais para frente e vou explicar o porquê tem que ser feita essa separação das aves. Os colaboradores também devem controlar a umidade do ar, devem trocar o material da cama se ele estiver molhado, controlar a temperatura. Então, os colaboradores, eles devem cuidar desses pintinhos para que eles tenham um bem-estar. E aí, é feita a primeira debicagem, né? Então, todas as aves que são destinadas à postura devem ser debicadas. E a primeira debicagem, ela é realizada entre o 7º ao 10º dia de idade da ave. Então, a debicagem é você cortar um pedacinho do bico dessa ave. Mas a debicagem, ela é um processo que demanda técnica, tem muita técnica
E eu não coloquei aqui porque é algo bem extenso, bem cansativo, mas tem que ser feito por uma pessoa que conheça a técnica e por uma pessoa especializada para não ocorrer incidente com os pintinhos e não acarretar em perdas econômicas. Então, os objetivos da debicagem: evitar ou reduzir o canibalismo, evitar a escolha de partículas maiores e o desperdício da ração, minimizar o efeito da hierarquia social do lote, melhorar a viabilidade do plantel. Então, se a galinha possui lá o seu bico com a sua pontinha, ela consegue machucar as coleguinhas dela, ela consegue escolher as partículas da ração e vai ter o desperdício da ração. Uma das galinhas vai querer mandar aí nesse lote e aí vai acabar machucando outras galinhas, que vai levar a esse prejuízo econômico. Então, a primeira debicagem, ela deve ser realizada com um debicador automático. A lâmina deve estar entre 500 a 570 graus. Por quê? Porque no bico de todas as aves, não somente dos pintinhos, passa um vaso sanguíneo. Então, se o debicador não estiver tão quente assim, você vai cortar esse bico e vai acabar cortando o vaso junto e o animal vai ter uma hemorragia. Então, o debicador estar bem quente faz com que no momento que corte, você também cauterize esse vaso e evite então a hemorragia. Aqui tem uma observação que a debicagem ela deve ser efetuada do fim para o começo do galpão. Por quê? Porque as galinhas, né, os pintinhos que sofreram processo de debicagem, eles não podem sofrer estresse. Então, se você fizer debicagem aqui num lote e começar a passar entre eles, essas coisas, isso vai estressar muito os pintinhos. Então, por isso tem que ser feito do fim para o começo, para não ter passagem de pessoas que vai levar ao estresse desses pintinhos. E como eu comentei aqui da hemorragia, então, se a pintainha acabar sofrendo uma hemorragia, geralmente acontece quando essa lâmina não está bem quente, então ela deve ser separada para ser feita a cauterização e evitar sua morte. Então, aqui a gente tem algumas imagens que mostram esse processo, né, de debicagem. Então, aqui é um aparelho debicador automático. Então, essa forma de contenção aqui da cabeça da pintainha é algo muito técnico. A pessoa que realiza essa contenção tem que fazer ela de um jeito, segurar a cabeça desse animal de um jeito com que a língua dele vá para trás, para que na hora que o debicador fizer o corte, não corte a língua. Então, é algo muito técnico, né? Não é qualquer pessoa que chega lá e faz isso. Tem que ter o conhecimento. E aqui é um pintinho após o processo de debicagem. Então, como eu disse, né, sempre é feita essa seleção de aves. Lembra que eu falei para frisar sobre a seleção de aves menores? Então, essa seleção de aves acontece de 1 a 16 dias de idade. Deve ser feita diariamente, exceto no dia da debicagem. Então, vai selecionar as aves fracas e menores para igualar ao desenvolvimento do restante do lote. Ou seja, todos os dias os colaboradores vão ver o desenvolvimento desses pintinhos. Aqueles pintinhos que ficarem meio que para trás do desenvolvimento, os colaboradores eles vão pegar esses pintinhos e colocar no local onde tem mais acesso à comida, um acesso à comida mais fácil, água mais fácil e ao aquecimento, para que esses pintinhos eles consigam se desenvolver melhores e no futuro serem introduzidos novamente do lote. Por quê? Se esses pintinhos menores e fracos ficarem no meio desse lote, onde tem pintinhos mais fortes e maiores, eles vão acabar não comendo e não se desenvolvendo direito, e isso vai também acarretar em prejuízos financeiros. Então, como eu disse, serve para evitar disputa na hora da alimentação, né? Porque os pintinhos maiores, eles sempre vão conseguir ganhar essa disputa dos pintinhos menores, então evita essa disputa. E também uma boa uniformidade, então no mínimo 80%, né, de 100 aves, 80 delas tem que ter praticamente assim o mesmo porte e o mesmo tamanho. Então nós vamos entrar numa nova fase, que é a fase de recria. Então o que acontece? Algumas granjas vão transferir os pintinhos de um setor para outro. E aí quando acontece esse transporte, tem que fazer toda aquela manutenção, né?
E aí, nessa fase aqui, vocês já podem ver que, no caso da criação industrial, as aves já vão para gaiolas. E as recomendações aqui requerem 0,39 metros quadrados de área de piso da gaiola por ave e 10 centímetros de espaço de comedouro por ave. Né? E essa fase de recria, ela vai compreender entre a 10ª e 17ª semana de vida da ave. E aí, depois do término da mudança, né, se você fez a mudança do lote, tem que fazer a contagem das aves. E, novamente, feita a seleção das aves, que a gente já comentou, que a seleção ela deve ser feita semanalmente, menos quando é feita a debicagem, para separar as aves fracas e menores, para colocar elas em outro setor, para elas conseguirem aí se desenvolver melhor e futuramente voltar ao lote. Quando as aves estão completando 10 semanas de idade, elas passaram a participar do programa de iluminação artificial com foco no sistema reprodutivo, que eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide. Mas elas começam a participar exatamente nesse período porque antes disso elas são refratárias à luz, então não seria efetivo utilizar antes com esse propósito. Nesse mesmo período é feita uma redebicagem, que é conduzida da mesma forma que a debicagem, e o arraçoamento, que consiste basicamente no ato de distribuição de ração, deve ser feito 2 vezes ao dia no modo manual e 6 vezes ao dia no sistema automático. Nesta fase, assim como nas outras já citadas, também é necessário um preparo, lavagem e desinfecção do galpão de forma minuciosa. São retirados todos os restos de ração, dejetos, poeira, penas. Todos os equipamentos e instalações são bem higienizados e o galpão desinfetado. É feita a administração da vitamina anti-estresse, com o intuito de deixar as aves menos suscetíveis a situações de estresse, justamente porque elas serão submetidas a diversas condições desse tipo durante a mudança de instalação. A ração deve ser distribuída antes da chegada dos animais e um dia antes dessa transferência, as aves vão ser pesadas. E essa pesagem deve ser mantida semanalmente até o período de pico de produção e mensalmente até o final do ciclo produtivo das aves. E é importante que essa pesagem seja feita porque ela tem o intuito de monitorar o peso médio das aves em relação ao peso padrão e também a uniformidade do lote. Agora, explicando um pouquinho melhor e complementando o que a Anne já havia falado sobre o assunto, o programa de luz é um processo muito importante, porque a luz ela é um dos fatores ligados à natureza responsável pelo controle do biorritmo nas aves. Então, a partir dos raios de luz que vão penetrar pelos olhos das aves, vai haver uma estimulação da liberação do hormônio responsável pela ovulação e desenvolvimento do restante do aparelho reprodutivo nessas aves. Então, a partir desse processo, você meio que tem um controle do sistema reprodutivo. Então, você consegue fazer uma sequência de coisas. É possível evitar que as aves entrem em postura de forma precoce, é possível estimular a maturidade sexual e ainda equilibrar esse desenvolvimento sexual. Então, elas vão ficar todas no mesmo nível de desenvolvimento. Porém, esse programa deve ser realizado de acordo com 2 pontos. O período em que as aves estão realizando 10 semanas de idade, que, como eu disse no slide anterior, elas são refratárias à luz antes desse período. E também é preciso fazer uma verificação para saber se o comportamento da luz natural vai ser crescente ou decrescente, porque isso influencia no período de tempo em que as aves ficarão expostas a essa luz artificial. Nessa imagem, basicamente, está esquematizada todas as fases que a gente já citou até agora, né? A fase de cria, a fase de recria e a fase de postura, e ela mostra cada etapa presente em cada fase. E além dos cuidados com as aves, é preciso todo um processo de preparação dos ovos antes de eles estarem disponíveis para comercialização. Então, o primeiro processo pelo qual eles passam é a coleta e transferência. Os ovos das aves sadias serão recolhidos diariamente com o intuito de evitar o acúmulo de ovos na esteira ou o acúmulo de qualquer sujeira em cima deles, e depois eles vão ser transferidos para o setor de classificação. Porém, já durante a retirada dos ovos, é feita uma pré-classificação deles em ovos de primeira e segunda linha. E esses ovos de segunda linha são os que apresentem casca fina, que estejam quebrados, trincados, deformados, sujos ou manchados.
Esses ovos eles vão ser encaminhados para a sala de ovos líquidos, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A retirada dos ovos deve ser feita de forma rápida, porém com cuidado e com algumas medidas, a fim de evitar a contaminação com materiais da cama, insetos, parasitas e contaminantes químicos, por exemplo. Após esse processo, os ovos vão para a sala de armazenamento e pré-seleção. Então, eles vão ser armazenados em local adequado, com ambiente fresco, arejado e higienizado, de preferência com temperatura entre 8 e 15 graus e umidade relativa de 70 a 85%, e deverão ser armazenados separadamente, entre ovos brancos, vermelhos e de segunda linha. Logo após, vão ser encaminhados para 2 setores, a sala de espera ou a sala de ovos líquidos. A sala de espera é o local onde os ovos ficarão armazenados antes da lavagem e são pré-selecionados. E a sala de ovos líquidos, que eu havia citado, é o setor onde os ovos de segunda linha, mais os ovos retirados na ovoscopia e em outros setores da máquina de lavagem e classificação, serão quebrados manualmente ou mecanicamente e o seu conteúdo será separado da casca, armazenado adequadamente e também será comercializado. Após isso, os ovos vão ser higienizados, classificados e embalados. Então, eles vão passar por lavagem, serão secos por ar quente ou frio e passarão pela ovoscopia, que é o processo no qual se observa o interior dos ovos através de foco de luz em um ambiente escuro, o que possibilita a identificação de rachaduras, manchas, ovos de casca fina e etc. Os ovos que tiverem essas características também vão ser direcionados à sala de ovos líquidos. E os ovos que não apresentarem nenhuma alteração vão para a área de classificação. Então, eles vão ser classificados de acordo com um grupo, que leva em consideração a sua cor. Então, tem o grupo 1, que é o ovo que apresenta a casca branca ou esbranquiçada, e o grupo 2, que é o que apresenta a casca de coloração avermelhada. Eles também vão ser classificados de acordo com a sua qualidade, e isso vai ser classificado em classes de A até C, e cada classe tem características específicas, e eles também vão ser classificados de acordo com o seu peso. Então, existe o ovo jumbo, o tipo 1 extra, que tem um peso mínimo de 60 gramas por unidade, tipo 2, que é o grande, com peso mínimo de 55 gramas por unidade, tipo 3, que é o médio, que é o peso mínimo de 50 gramas por unidade, o tipo 4, que é o pequeno, tem um peso mínimo de 45 gramas por unidade, e o industrial, que não existe na legislação. Quando o ovo ele não atinge as características mínimas no tipo, na qualidade, né, nas suas classes, ele não é classificado como próprio para o consumo, mas o seu uso é liberado na indústria. E aí isso origina esse ovo de tipo industrial. E após essa classificação, os ovos eles vão ser devidamente embalados de acordo com seu tipo, classe e grupo, sendo que eles não podem ser misturados, e depois eles irão para a sala de estoque e expedição. Então, para exemplificar melhor como funciona a produção, esse vídeo mostra algumas partes da produção dentro do galpão, nesse sistema de criação em gaiola, e no finalzinho do vídeo também mostra uma criação onde as aves são criadas sobre o piso. Então, dá para evidenciar bastante as diferenças nesses dois sistemas de criação, principalmente na estrutura. Então, nesse caso, a gente pode ver toda a estrutura onde as aves estão, é um galpão super extenso, é possível visualizar as esteiras para passagem dos ovos, os comedouros e bebedouros, todo o sistema de alimentação desses sistemas. Ele exemplifica também uma das formas de prevenção das doenças, que é um ponto muito importante, além da destinação de dejetos e outras estruturas presentes. E no final do vídeo, nitidamente dá para ver a diferença, principalmente nos comedouros e bebedouros, que são diferentes, os processos que são feitos mais manualmente e todo o ambiente onde as aves estão. É um espaço menor, as aves estão soltas, então dá para perceber bastante a diferença nesses dois sistemas.